a segunda vitória apresentando um bom futebol, né? É a segunda vitória do Ceará, apesar do Mancini não ter tido a condição de fazer nenhum treinamento, Carlos. Eu não sei se a torcida ficou sabendo, mas o Mancini só conseguiu fazer algumas movimentações e alguns treinamentos de bola parada. E aparentemente um já deu até resultado, né? Que foi no cruzamento do Jean Carlos com o gol do Eric. E assim, Carlos, eu acho que independente do resultado, a postura do time em campo, a forma de jogar ofensivamente, mas com ideias, porque não adianta você jogar ofensivamente sem ideias, e não adianta você jogar só jogando bola na área, dando chutão. Não adianta você jogar ofensivamente também usando peças que não têm essa qualidade. E antes de dar início aqui à minha introdução, Carlos, eu queria antecipar para a torcida do Ceará para ter paciência caso dê errado e as suas esperanças sejam frustradas caso o Ceará não suba. Para você não descontar isso tudo no Mancini. Anderson, por que tu está dizendo isso? Porque o Mancini, Carlos, é um treinador de outra prateleira, é um treinador de Série A. O Mancini só treinou um time de Série B na vida dele toda, salvo me engano, foi o Paulista de Jundiaí em 2005, e ele foi campeão da Copa do Brasil, com aquele timaço do Paulista, que tinha até o Mossoró, que era um grande jogador. Ou seja, Carlos, como é que eu observo? Que a jogada da nossa diretoria foi uma jogada mais de sorte, sabe, Carlos? Aproveitou que o Mancini tinha acabado de ser demitido, ou seja, eu hoje agradeço, entendeu? O Carlos, aos fecalinos por ter dado essa surra no América Mineiro e o Mancini ter vindo para o Ceará. E, Carlos, assim, antes do Mancini assumir, eu já tinha dito para ti que eu tinha ficado feliz, Carlos, porque eu consegui observar dentro do elenco do Ceará, apesar de ser um elenco desequilibrado, continua sendo um elenco desequilibrado, continua sendo um projeto horroroso, deficitário. Só que, Carlos, você conseguiu observar dentro do elenco do Ceará que tinham alguns jogadores que você observando, você pensava assim, Carlos, poxa, se um time meramente organizado com um bom treinador, daria para subir, mesmo que não fosse campeão com esse elenco. E o que foi que aconteceu, Carlos? A Série B foi iniciando para o Ceará de uma forma medonha, que foi com a demissão do Morinigo. O Barroca assume o Ceará, também não faz um bom trabalho. Vem o Guto, que tem uma grande rejeição da torcida. Teve minha rejeição, teve rejeição do Carlos. Eu falei, né, Carlos, que eu queria ou o Zago ou o Mancini, e o Carlos queria o Zago. E, assim, o Mancini, Carlos, ele chega numa hora que, assim, foi o único momento que eu consigo observar durante o ano de 2023 que a diretoria do Ceará contratou jogadores para nível do Ceará e um treinador para nível do Ceará, que foi esses últimos 3 contratados, que é como o Carlos citou, é o Barleta, que é o Barleta, o Barleta que vem jogando bem, fazendo gol. O Saulo também já vem dando resultado, jogando bem e fazendo gol. O Bissoli, até agora, não é titular, mas, para mim, ele é muito mais jogador do que o Nicolas. Às vezes que ele atuou muito mais, como é que se diz? Mostrando ser um jogador mais técnico do que o Nicolas, e eu, Carlos, não vou longe. Se eu fosse alguém que tivesse tentado, Carlos, ser jogador de futebol, eu ficaria frustrado sabendo que o Nicolas se tornou e eu não me tornei. Porque eu não vou mentir, dá calo nos olhos você ver o Nicolas jogar futebol. Se o Nicolas joga futebol, pessoal, eu sou um astronauta. Porque a bola bate e volta, assim, acho que o Carlos foi bem gentil com ele, falando na parte da movimentação. Na verdade, ele se movimenta, mas para mim se movimenta mal também, Carlos, sabe? Não ataca o espaço, é um cara fraco tecnicamente. No mais, Carlos, terminando, essas 3 contratações junto com o Mancini fez o Ceará, Carlos, partir para outra prateleira mesmo. Não é à toa que nesses 2 jogos o Ceará vem atuando bem. E hoje, Carlos, se o torcedor for honesto, esse resultado de 3-1 ele não diz o que foi o jogo. O jogo era para ter sido de 5-6 para o Ceará. O Neneca pegou tudo, o goleiro do Londrina.
O goleiro do Londrina foi o melhor em campo, assim, no meu ver, do Londrina. Então, Carlos, o que deu para perceber é que a postura do Ceará melhorou. O que também dá para perceber é que os jogadores aparentemente não vão ter dificuldade, Carlos, em assimilar o que o Mancini vai repassar para eles. Aparentemente, o Mancini tem muito mais didática, Carlos, do que o Barroca e do que o Guto. Porque o Mancini, apenas no papo, conseguiu organizar o time do Ceará em 2 jogos, sendo um com o time do G4, e agora com o time que estava na lanterna, que o Ceará tem a obrigação de ganhar. Mas o time mostra no futebol muito mais coeso, muito mais seguro, apesar de algumas falhas na zaga, né, Carlos? Até porque temos ainda Danilo Barcelos, ainda temos Thiago Pagnussá, que apesar de ter feito o gol e ter dado uma assistência, também ainda comete os seus erros, tanto que o titular, o Luiz Otávio, e o David Cato. Espero muito, o Carlos, que o Paulo Vitor volte, sabe por quê? Porque ficar até a reta final da Série B com Barcelos é de lascar. E sobre... Opa, Carlos, e para finalizar aqui, para passar para ti, Carlos, falando sobre a tua pergunta, se eu estou com esperança que o time vai subir, Carlos, eu prefiro esperar o jogo contra o Novo Horizontino, por quê? Eu estava Pronto, eu estava conversando com o João. João, eu acredito, se nesses 3 jogos o Ceará ganhar os 2 confrontos diretos, que é um dentro contra o Juventude e um fora contra o Novo Horizontino, e o jogo do Londrina, porque ganhando do Novo Horizontino, Carlos, o Ceará teoricamente pode ficar ou 2 ou 1 ponto do G4. E eu não vou mentir não, Carlos. Depois de 3 vitórias seguidas, 2 ou 1 ponto no G4, a torcida do Ceará engajando, acredito que o Ceará briga forte e eu não vou mentir não. Se deixar o Ceará chegar, meu filho, vai complicar para os times que estão no G4.